Zeladores não falam aqui. A voz de Victoria Chase rachou como um chicote através do saguão de mármore. Toda a cabeça virou, toda a conversa parou. Marcus Webb permaneceu congelado, esfregão ainda em sua mão, uniforme cinza manchado com limpador de chão. 42 anos de idade, pai solteiro, invisível. Mas então ele fez algo que ninguém esperava. Ele colocou seu esfregão para baixo, caminhou direto em direção ao bilionário japonês que todos estavam falhando em ajudar e abriu sua boca. O que saiu não era inglês, era japonês impecável. A mulher, que não tinha falado uma palavra em 15 minutos, de repente sorriu e o rosto de Victoria Chase ficou branco. O que ela não sabia. Este zelador uma vez ensinou na Universidade de Kyoto e sua esposa morta tinha um segredo que mudaria tudo. Antes de você continuar, deixe sua cidade nos comentários. Eu quero ver o quão longe esta história viaja. E se você acredita em segundas chances, clique em inscrever-se. Você não vai querer perder o que acontece em seguida. O esfregão bateu no chão de mármore com um tapa molhado. Marcus Webb o empurrou para a frente, observando a água ensaboada se espalhar pela pedra polida como algo tentando escapar. Seus ombros doíam. Suas costas inferiores estavam gritando com ele desde as 6 horas da manhã. Mas ele continuou empurrando. Isso é o que você fazia quando você tinha uma filha de 10 anos de idade em casa. Você empurrava. O Grandview Imperial Hotel não se importava com suas costas. Não se importava com sua filha. Não se importava que ele uma vez tinha estado em salas de aula no Japão, ensinando alunos sobre a filosofia da linguagem. Nada disso importava aqui. Aqui, ele era apenas o cara com o esfregão. E isso estava bem. Esse era o acordo que ele tinha feito consigo mesmo 4 anos atrás, parado em um quarto de hospital, segurando a mão de sua esposa enquanto as máquinas silenciavam. Permaneça invisível, Marcos. Permaneça quieto. Apenas passe por isso. Ele empurrou o esfregão para o canto mais distante do saguão, perto dos carrinhos de bagagem de latão, onde a luz da manhã não conseguia alcançar seu local favorito. Você podia ver tudo daqui sem ser visto. Foi quando ele ouviu. Senhora, pela 3ª vez, nós não entendemos você. Marcos olhou para cima. Na recepção, 3 membros da equipe tinham formado um semicírculo nervoso ao redor de uma mulher japonesa em um casaco azul marinho. Ela estava perfeitamente parada, mãos juntas na frente dela, rosto ilegível. Devemos chamar segurança, um dos recepcionistas sussurrou. Ela não está sendo agressiva, outro respondeu, mas ela não vai responder a nada. Inglês, francês, mandarim, nada. Ela está reservada na suíte presidencial. Isso é ridículo. Marcos continuou limpando, movimentos lentos, observando. A mulher não se moveu, não falou, mas seus olhos. Ele tinha visto olhos assim antes. Afiados, pacientes, os olhos de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo e estava escolhendo esperar. Atrás dela, um jovem em um terno caro digitava freneticamente em seu telefone. 2 tradutores se aglomeravam por perto, seus rostos vermelhos de vergonha. Tente novamente, o jovem os instou. Ela prefere japonês para assuntos formais. Apenas tente novamente. Um tradutor deu um passo à frente e fez uma reverência desajeitada. Sumi Mason, estamos aqui para ajudar. O olhar da mulher não se desviou. Ela não deu nenhuma indicação de que tinha ouvido algo. O tradutor recuou derrotado. Isso é um desastre, alguém murmurou. Marcos sentiu algo se agitar em seu peito, algo que ele enterrou há muito tempo. Ele empurrou para baixo e continuou limpando. Então o clique começou, saltos no mármore, afiados e deliberados. O som que sempre precedia problemas neste lugar. Victoria Chase desceu a grande escadaria como se possuísse não apenas o hotel, mas todos nele. Seu batom carmesim era impecável. Seu cabelo loiro estava puxado para trás tão apertado que parecia doloroso. Seu sorriso era o tipo que fazia promessas que nunca pretendia cumprir. Gerente geral há 3 anos.
A mulher que tinha demitido 2 assistentes de gerente por problemas de atitude e fez um mensageiro chorar na véspera de Natal. Marcos tinha aprendido a ficar fora de seu caminho. Bom dia, Victoria anunciou, posicionando-se na recepção. Ela colocou ambas as mãos no balcão e inclinou-se para a frente, seu sorriso se alargando. Eu sou a gerente geral. Como podemos ajudá-la, senhorita? A mulher japonesa não respondeu. Senhorita, Victoria repetiu mais alto desta vez. Nada. O sorriso de Victoria piscou por apenas 1 segundo. Então ele voltou mais forte do que antes. Eu entendo que houve uma dificuldade de comunicação. Talvez se você pudesse apenas... A mulher permaneceu em silêncio. Victoria se endireitou. Ela se virou para sua equipe mantendo sua voz baixa, mas não baixa o suficiente. Isso é algum tipo de piada. Ela está se recusando a falar. Ela não está se recusando. O jovem assistente interveio. Ela apenas prefere... Eu não me importo com o que ela prefere. A voz de Victoria se aguçou. Este é um hotel 5 estrelas. Nós temos protocolos, nós temos padrões e nós temos uma fila de check-in se formando atrás dela. Marcos olhou para o saguão. Os 3 hóspedes estavam de fato esperando, observando a cena com curiosidade não disfarçada. Senhora. Victoria se virou para a mulher japonesa, falando lentamente, deliberadamente como se estivesse se dirigindo a uma criança. Esta é a América. Se você quer serviço aqui, você precisa falar inglês. A mão de Marcos apertou o cabo do esfregão. A mulher exalou suave, controlada. Era mal audível, mas Marcos ouviu. Um único fôlego que carregava mais significado do que quaisquer palavras que Victoria Chase já tinha falado. Ela está sendo difícil, Victoria anunciou para sua equipe. Eu não vou ter um hóspede atrasando as operações porque ela se recusa a cooperar. Senhorita Chase, o jovem assistente deu um passo à frente, sua voz tensa de desespero. Por favor, ela é uma das executivas mais respeitadas no Japão. Ela está aqui para a cúpula internacional de tecnologia. Se nós pudéssemos apenas, eu não me importo se ela é a imperatriz do Japão. Victoria o cortou. Ela está atrasando o serviço. Ela está criando uma cena e eu não vou tolerar. Ela se virou e estalou os dedos para um guarda de segurança uniformizado perto do elevador. Escorte este hóspede para uma área de espera privada. Nós vamos resolver isso lá. Você não pode. O assistente começou, me observe. O guarda de segurança começou a caminhar em direção à mulher japonesa. Marcos viu suas costas endurecerem quase imperceptivelmente. Viu suas mãos apertarem apenas ligeiramente ao lado de seu corpo. Ela não estava com medo. Ela estava se preparando para o quê? Ser removida como um problema? Ser tratada como se ela não pertencesse? Marcos conhecia esse sentimento. Conhecia em seus ossos. 4 anos empurrando um esfregão. 4 anos sendo visto como vidro. 4 anos engolindo palavras que ele queria dizer porque dizê-las significava arriscar o único emprego que mantinha comida na mesa de Sophie. O guarda estendeu a mão para o braço da mulher e Marcos colocou seu esfregão para baixo. Ele não pensou nisso, não planejou. Seus pés apenas começaram a se mover. Com licença. Sua voz não era alta, mas cortou o barulho do saguão como uma faca. Toda a cabeça virou. Os olhos de Victoria Chase o encontraram e sua expressão mudou de irritação para descrença. Sr. Webb, sua voz pingou com descendência. Isso não diz respeito à manutenção. Eu sei, Marcos disse. Ele passou por ela, pelos recepcionistas gaguejantes, pelo guarda de segurança congelado. Ele parou na frente da mulher japonesa. Por um momento, eles apenas se olharam. 2 pessoas que entenderam o que significava ser invisível. Então Marcos fez uma reverência. Não um aceno casual, uma reverência adequada. 15 de Gairo, exatamente como ele tinha aprendido em Kyoto 20 anos atrás, quando ele era um homem diferente vivendo uma vida diferente. E em japonês, suave e preciso,
com o tom elegante da velha capital. Ele disse: perdoe a perturbação. Você talvez gostaria de uma xícara de chá? Há um lounge tranquilo por perto. Sem mal-entendidos lá. O saguão ficou em silêncio. A boca de Victoria Chase se abriu. Nenhum som saiu. Os recepcionistas olharam como se tivessem acabado de testemunhar um truque de mágica. Mas a mulher japonesa, ela sorriu. Não um grande sorriso, apenas uma leve curva de seus lábios, como a luz do sol rompendo as nuvens. Você fala o dialeto de Kyoto, ela disse em japonês. Eu não ouço isso fora do Japão há anos. Faz um tempo, Marcos admitiu. Meu sotaque provavelmente está enferrujado. Não, ela inclinou a cabeça, estudando-o. Não é ferrugem, é memória. Atrás deles, o jovem assistente estava praticamente vibrando. Ele está falando com ela perfeitamente. A entonação, a formalidade. Quem é este homem? Victoria encontrou sua voz. Ele é um zelador. Senhor Webb, retorne às suas funções imediatamente. Marcos não se virou. Com todo respeito, senhorita Chase, eu estou ajudando um hóspede. Eu acredito que isso faz parte das funções de todos. O rosto de Victoria ficou vermelho. Eu estou te dando uma ordem direta. Eu vou aceitar o chá. A voz da mulher japonesa cortou tudo. Ela falou em inglês desta vez, clara, precisa, com pronúncia perfeita. Victoria congelou. Eu vou aceitá-lo em sua oferta, a mulher continuou. Ela olhou para Victoria, e havia algo em seu olhar que fez a gerente geral dar um pequeno passo para trás. A menos que você gostaria de me acompanhar você mesma, senhorita Chase. O silêncio se estendeu. A mandíbula de Victoria trabalhou, suas mãos cerradas ao lado de seu corpo. Por um momento, Marcos pensou que ela poderia realmente explodir. Então ela forçou um sorriso, frágil como gelo. Claro, por favor, aproveite seu chá. Senhor Webb a ajudará. Ela se virou e se afastou, seus saltos batendo no mármore como golpes de martelo. Marcos exalou. A mulher japonesa se virou para ele. Vamos, por aqui. Eles caminharam juntos em direção ao lounge privado, deixando para trás um saguão cheio de sussurros e olhares e perguntas que não tinham respostas. O jovem assistente os alcançou na porta. Eu sinto muito. Eu sou Daniel Chain, assistente da senhorita Nakamura. Eu não sei como agradecer a você. Não precisa de agradecimentos, Marcos disse. Mas quem é você? Quer dizer, você é... Daniel gesticulou impotente para o uniforme cinza de Marcos. Eu sou o cara que lava os pisos. Marcos segurou a porta aberta. E agora, eu sou o cara que está fazendo chá. O lounge privado estava vazio. A luz da tarde filtrava-la através de janelas altas, pegando motes de poeira que flutuavam como memórias. Marcos preparou o chá em silêncio. Suas mãos lembravam os movimentos mesmo quando sua mente não conseguia. A temperatura precisa da água, a rotação suave da xícara, o ritual tranquilo que uma vez tinha sido sua vida. Harumi Nakamura sentou-se à sua frente observando. Universidade de Kyoto, ela disse finalmente. Eu estou adivinhando o departamento de linguística. Marcos olhou para cima. Como você sabia? O jeito que você segura a xícara, a pausa antes de servir. A influência do Dr. Okabe é inconfundível. Você conhecia Okabe Sensei? Ele consultou para minha empresa 5 anos atrás, antes de se aposentar. Harumi aceitou o chá com ambas as mãos, do jeito certo. Ele sempre disse que seus melhores alunos eram aqueles que entendiam que a linguagem era sobre silêncio, não som. Marcos sentou-se à sua frente. Ele costumava nos fazer passar aulas inteiras sem falar, apenas ouvindo. Ele disse que os americanos eram terríveis nisso. Ele não estava errado. Não, ele não estava. Eles beberam em silêncio por um momento. O chá era amargo e quente e exatamente certo. 7 anos, Marcos disse. Eu ensinei na Universidade de Kyoto por 7 anos. Linguística cultural, padrões de comunicação do leste asiático. Ele sorriu fracamente.
Minha tese era sobre ler o ar, a arte japonesa de entender o que não é dito. E agora você lava pisos? Agora eu lavo pisos. Harumi colocou sua xícara para baixo. O que aconteceu? Marcos olhou para seu chá. A pergunta era simples. A resposta não era. Minha esposa morreu, ele disse finalmente. 4 anos atrás. Susui. Aneurisma. Ela estava bem de manhã, foi-se ao pôr do sol. Ele pausou. Nossa filha Sophie tinha 6 anos. Eu tinha acabado de receber uma oferta de uma posição de professor efetivo. Eu recusei. Para cuidar dela, para sobreviver. Marcos olhou para cima. Eu não podia ensinar teoria enquanto Sophie chorava até dormir. Não podia dar palestras sobre a filosofia da comunicação quando eu não conseguia encontrar as palavras para explicar a uma criança de 6 anos por que sua mãe não estava voltando para casa. Harumi não disse nada, mas seus olhos. Eles entenderam. Então eu peguei o primeiro emprego que pude encontrar, segurança no turno da noite, estoque de armazém. Eventualmente, isso ele gesticulou para seu uniforme. Acontece que o mundo respeita o conhecimento apenas quando ele vem em um terno de 3 peças. Coloque o mesmo conhecimento em um uniforme de zelador e de repente você é invisível. Você não é invisível, Harumi disse calmamente. Marcos riu, mas não havia humor nisso. Eu tenho trabalhado aqui por 2 anos. A maioria da equipe não sabe meu primeiro nome. Eu sei. O olhar de Harumi era firme. Marcus Webb, o homem que me viu quando ninguém mais o fez. Algo mudou na sala. A luz talvez, ou algo mais. Por que você parou de falar? Marcus perguntou. Lá no saguão. Seu inglês é perfeito. Você poderia tê-los respondido a qualquer momento. A expressão de Harumi não mudou, mas algo piscou atrás de seus olhos. Porque eu estava testando eles. Testando. Eu aprendi algo em 30 anos de negócios internacionais, Sr. Webb. As palavras se tornaram armas. As pessoas as usam para atuar, para dominar, para desconsiderar. Então, quando eu entro em um novo ambiente, eu espero. Eu fico em silêncio e eu observo quem tenta me entender versus quem tenta me controlar. E a senhorita Chase. A senhorita Chase queria controle. A voz de Harumi endureceu ligeiramente. Ela olhou para mim e viu um problema a ser gerenciado, não uma pessoa a ser compreendida. E eu. Os olhos de Harumi suavizaram. Você olhou para mim e viu alguém de pé na extremidade errada das suposições. Eu imagino que você sabe como isso é. Marcos acenou lentamente, mais do que eu gostaria de admitir. Silêncio novamente, mas este era diferente. Este era o silêncio de 2 pessoas que tinham parado de precisar de palavras. Então Harumi disse algo que mudou tudo. Eu conheci sua esposa. Marcos ficou muito quieto. O quê? Anos atrás, antes de ela ser sua esposa, eu acho que ela ensinava inglês em um centro comunitário no centro. Mott Street. O sangue drenou do rosto de Marcos. Isso é onde Emily trabalhava antes de nos conhecermos. Eu tinha 19 anos. A voz de Harumi ficou distante. Acabou de chegar do Japão. Sem confiança. Mal nenhum inglês. Eu estava aterrorizada com tudo. E então eu entrei na sala de aula dela. Marcos não conseguia respirar. Ela usava brincos de flor de cerejeira. Harumi continuou. Sempre trazia uma garrafa térmica de sopa de miso. E ela nunca, nem uma vez, me fez sentir estúpida por não entender. Essa era ela, Marcos sussurrou. Deus, essa era exatamente ela. Ela nos pediu uma vez para escrever uma carta para nossos eus futuros. Eu ainda me lembro do que eu escrevi. Harumi fechou os olhos. Um dia eu quero ser uma mulher que fala a verdade sem precisar de volume. As mãos de Marcos tremiam. Ele colocou sua xícara para baixo antes que ele a derrubasse. Ela me ensinou minha primeira frase em inglês real. Harumi disse, não inglês de livro, algo real, algo que importava. O que era? Harumi abriu os olhos e olhou diretamente para ele. Sua voz importa mesmo quando é silenciosa.
O lounge ficou em silêncio. Em algum lugar lá fora, uma buzina de carro tocou. Alguém riu no saguão. O mundo continuou se movendo. Mas nesta sala, o tempo tinha parado. Ela nunca me disse, Marcos disse, sua voz rachando. Emily, ela nunca mencionou. Por que ela faria? Eu era apenas mais uma aluna, uma de centenas, Harumi pausou. Mas ela mudou minha vida, Sr. Webb. E eu nunca pude agradecê-la. Marcos pressionou as palmas das mãos contra seus olhos. Ele não choraria. Não aqui. Não depois de 4 anos se mantendo firme. Ela teria se lembrado de você, ele finalmente disse. Ela se lembrava de todos. Isso me deixava louco às vezes, o quanto ela se importava. Ela sempre foi assim. Sempre. Marcos abaixou suas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Mesmo no final, mesmo quando ela sabia, ela estava mais preocupada com como Sophie eu lidaríamos do que consigo mesma. Harumi pegou em sua bolsa e tirou algo pequeno. Um medalhão dourado, delicado, com um desenho de flor de cerejeira na frente. Ela me deu isso, Harumi disse no meu último dia de aula. Ela disse que era um lembrete de que minha voz importava. Marcos olhou para o medalhão. Seu coração parou. Sophie tem um exatamente igual. Ele respirou. Emily deu a ela. Ela disse que um dia a outra metade encontraria seu caminho para casa. Harumi abriu o medalhão. Dentro havia metade de uma fotografia rasgada ao meio. O rosto de uma mulher sorrindo para sempre jovem. Ela sempre soube mais do que deixou transparecer. Harumi disse suavemente. Eu acho que talvez ela soubesse que nos encontraríamos um dia. Ela só não sabia quando. Marcos pegou em seu bolso. Ele sempre o carregava. Sempre. O medalhão de Sophie. Suas mãos tremiam enquanto ele o abria. A outra metade da fotografia. A mesma mulher, o mesmo sorriso. Ele os colocou lado a lado. Eles se encaixaram perfeitamente. As bordas rasgadas, alinhadas, como se nunca tivessem sido separadas. O rosto de Emily, inteiro novamente, sorriu para eles através dos anos. Ela sabia, Marcos sussurrou. Meu Deus, ela sabia. Harumi não falou. Não conseguia falar. Eles sentaram lá, dois estranhos que de alguma forma sempre estiveram conectados, olhando para o rosto de uma mulher que tinha tocado a vida de ambos, e depois se foi antes que qualquer um deles pudesse dizer adeus. E em algum lugar, de alguma forma, Marcos quase podia sentir Emily sorrindo. Você não é um zelador? Harumi disse finalmente. Você nunca foi. Então o que eu sou? Ela olhou para ele, realmente olhou para ele e disse, você é a prova de que ela estava certa, que toda voz importa, mesmo as silenciosas. Eles não sabiam ainda, mas tudo estava prestes a mudar. Victoria Chase já estava ao telefone com o RH, exigindo que Marcos fosse investigado por interação inadequada com o hóspede. Um hóspede do hotel já tinha postado um vídeo online. Um zelador fazendo uma reverência, falando japonês, levando uma bilionária para o chá, enquanto a gerência estava congelada em choque. O vídeo estava se espalhando, e em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, uma menina de 10 anos chamada Sophie Webb estava fazendo seu dever de casa, esperando que seu pai voltasse para casa, completamente inconsciente de que o mundo estava prestes a descobrir algo que ela sempre soubera. Seu pai não era invisível. Ele estava apenas esperando o momento certo para ser visto. O vídeo chegou à internet às 14h47. Às 15h30, ele tinha sido compartilhado 12 mil vezes. Às 17 extras, estava em alta em 3 plataformas diferentes. No momento em que Marcos registrou o ponto às 18 RPM, estranhos em todo o país estavam assistindo a um clipe de segundos de um zelador em um uniforme cinza, fazendo uma reverência para uma bilionária japonesa, enquanto a gerência do hotel estava congelada ao fundo. A legenda que se espalhou mais rápido veio de um hóspede que tinha filmado a coisa toda do café. Enquanto os gerentes entravam em pânico, um zelador se conectou.
Nós não precisamos de mais executivos. Nós precisamos de mais Elliots. Eles tinham errado o nome dele, mas tinham acertado todo o resto. Marcos não sabia nada disso ainda. Ele estava no armário do zelador, trocando sua camisa de trabalho, quando a porta se abriu. Marcos! Marcos, você precisa ver isso. Era Jerome, um dos guardas de segurança noturnos. Ele estava segurando seu telefone como se pudesse explodir. Ver o quê? Jerome empurrou o telefone nas mãos de Marcos. Apenas assista. Marcos assistiu. Seu próprio rosto o encarava de volta, granuloso, mas inconfundível. A reverência, as palavras japonesas, o sorriso de Harumi. A expressão congelada de Victoria Chase ao fundo. Seu estômago afundou. De onde veio isso? Está em todo lugar, cara. Twitter, Facebook, TikTok. Alguém até colocou no LinkedIn com um ensaio inteiro sobre cultura corporativa. Marcos entregou o telefone de volta. Apague isso. Jerome riu. Pague isso, irmão. Você não pode apagar a internet. Essa coisa tem vida própria agora. Marcos encostou-se no armário, subitamente exausto. Eu só queria ajudá-la. Eu não estava tentando fazer uma declaração. Bem, você fez de qualquer maneira. A expressão de Jerome suavizou. Olhe, eu sei que você mantém a cabeça baixa. Eu sei que você tem suas razões, mas o que você fez lá fora hoje? As pessoas estão te chamando de herói. Eu não sou um herói. Eu sou um cara com um esfregão que fala japonês. Mesma diferença, aparentemente. Marcos pegou sua jaqueta. Eu preciso ir para casa. Sofia está esperando. Ele estava quase saindo pela porta quando Jerome o chamou. Ei, Marcos. Sim. Por que vale a pena? Eu trabalho aqui há 3 anos. Essa é a primeira vez que eu vi alguém enfrentar Victoria Chase. Jerome sorriu. Já era hora de alguém fazer isso. Marcos não respondeu. Ele apenas saiu para o ar da noite, sua mente correndo com perguntas para as quais ele não tinha respostas. O que ele tinha feito? E mais importante, o que aconteceria a seguir? A resposta veio mais rápido do que ele esperava. Marcos estava a meio caminho de seu carro quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Sr. Webb, aqui é Daniel Chan, assistente da senhorita Nakamura. Ela gostaria de falar com você amanhã de manhã, 9h, na suíte dela. Por favor, confirme. Marcos olhou para a mensagem por um longo momento. Então ele digitou de volta, confirmado. Ele dirigiu para casa no piloto automático, sua mente reprisando os eventos do dia como um filme preso em loop. O saguão, o escárnio de Victoria, o silêncio de Harumi, o medalhão. Deus, o medalhão. Emily tinha sabido de alguma forma, impossivelmente, sua esposa tinha sabido que este dia viria. Que a aluna que ela tinha ensinado 20 anos atrás e o marido que ela tinha deixado para trás de alguma forma se encontrariam. Mas como? Por quê? Estas perguntas ainda estavam girando quando ele estacionou no estacionamento de seu complexo de apartamentos, um edifício modesto em um bairro modesto, onde os corredores cheiravam a gordura de cozinha e os elevadores funcionavam cerca de 60% do tempo. Lar. Ele subiu as escadas para o 3º andar e destrancou a porta. Pai! Sophie se lançou sobre ele antes que ele sequer tivesse cruzado a soleira. Ela ainda estava com suas roupas de escola, seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo bagunçado, seus óculos ligeiramente tortos em seu nariz. Ei, querida! Marcos a abraçou, respirando o cheiro familiar de seu shampoo de morango. Desculpe o atraso. Você está sempre atrasado. Sophie se afastou, estudando seu rosto. O que há de errado? Nada está errado. Por que algo estaria errado? Por que você está com sua cara de pensativo? Aquela que você faz quando está preocupado com dinheiro, ou quando eu esqueço de fazer meu dever de casa. Marcos sorriu apesar de si mesmo. Sua filha via demais. Sempre viu. Eu não estou preocupado com dinheiro. E você fez seu dever de casa? A maior parte. Sophie pegou sua mão e o puxou para a cozinha. Venha.
Eu fiz o jantar. Você fez o jantar? Ok. Eu esquentei o jantar, mas eu usei o micro-ondas sozinha e não queimei nada desta vez. Progresso. Eles sentaram na pequena mesa da cozinha comendo espaguete reaquecido e conversando sobre o dia de Sophie. Ela tinha tirado um B+ em seu teste de matemática. Sua amiga Lily a tinha convidado para uma festa do pijama no próximo fim de semana. O hamster da turma tinha escapado novamente e sido encontrado na gaveta da mesa da professora. Coisas normais, coisas seguras. Mas Marcos podia dizer que Sophie estava se contendo. Ela ficava olhando para ele, mastigando o lábio do jeito que ela fazia quando tinha algo a dizer, mas não tinha certeza de como dizer. Finalmente, na metade do jantar, ela largou o garfo. Pai. Sim, Pestinha. A mãe de Lily me mostrou algo hoje. O peito de Marcos apertou. Que tipo de algo? Um vídeo no telefone dela. Os olhos de Sophie estavam enormes atrás de seus óculos. Pai, era você falando japonês para uma senhora no hotel. Todo mundo na escola está falando sobre isso. Marcos fechou os olhos. Claro que estavam. Sophie, escute, por que você não me disse que você podia falar japonês? A pergunta o atingiu como um soco. Ele parou. Começou novamente. É complicado, querida. Complicado como? Você nunca me disse que você podia fazer isso. Você nunca me disse que você era um professor. A voz de Sophie rachou. O que mais você não me disse? Marcos empurrou seu prato para o lado e estendeu a mão para as mãos de sua filha. Ela o deixou pegá-las, mas seus olhos estavam feridos, confusos. Eu ensinei em uma universidade no Japão, ele disse lentamente. Há muito tempo antes de você nascer, antes de eu conhecer sua mãe. Você conheceu uma mãe no Japão? Não, eu a conheci depois que voltei. Marcos sorriu com a lembrança. Ela estava ensinando inglês em um centro comunitário. Eu entrei um dia para deixar alguns livros doados e ela estava parada lá com brincos de flor de cerejeira e uma garrafa térmica de sopa de miso, tentando explicar expressões idiomáticas americanas para uma sala cheia de imigrantes confusos. A expressão de Sophie suavizou ligeiramente. Isso parece mamãe. Era exatamente como mamãe. Marcos apertou as mãos dela. Eu me apaixonei por ela ali mesmo. Nem sabia o nome dela ainda. Apenas sabia que eu queria passar minha vida com alguém que se importava tanto. Então por que você parou de ensinar? Quer dizer, porque sua mãe ficou doente. Marcos disse calmamente. E depois que ela morreu, nada mais importava exceto você. Eu não podia ficar em uma sala de aula e falar sobre teoria da linguagem quando eu nem conseguia explicar a você por que ela se foi. Os olhos de Sophie brilharam. Mas pai, você poderia ter me dito. Eu teria entendido. Você teria? A voz de Marcos era gentil. Você tinha 6 anos, Sophie. Você acabou de perder sua mãe. A última coisa que você precisava era ouvir sobre todas as coisas que eu costumava ser antes que meu mundo desmoronasse. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Sophie. Eu pensei que você era apenas um zelador. Eu sou apenas um zelador. Não. Sophie balançou a cabeça ferozmente. Você não é. Você é muito mais do que isso. E eu tive que descobrir por um vídeo viral em vez de você. A acusação atingiu. Marcos merecia. Ele sabia que merecia. Você está certa. Ele disse que eu deveria ter te contado. Eu estava com medo, Sophie. Com medo de que se eu falasse sobre quem eu costumava ser, eu teria que encarar o quão longe eu tinha caído. Você não caiu, pai. A voz de Sophie era surpreendentemente feroz para uma criança de 10 anos. Você escolheu. Você me escolheu. Isso não é cair. Isso é escalar. Marcos olhou para sua filha. Às vezes ele esquecia o quão notável ela era. O quanto de sua mãe vivia nela. A mesma compaixão feroz. A mesma recusa em deixar as pessoas se esconderem de seu próprio valor. Quando você ficou tão inteligente? Ele perguntou. Sua voz rouca.
Eu sempre fui inteligente. Você apenas não presta atenção porque está muito ocupado esfregando. Ele riu. Realmente riu. Pareceu estranho, como um músculo que ele não usava há anos. Venha aqui. Sophie subiu em seu colo, algo que ela raramente fazia mais aos 10 anos de idade. Mas esta noite, ela precisava. Ambos precisavam. Eu sinto muito. Marcos sussurrou em seu cabelo. Eu sinto muito por ter guardado tanto de você. Tudo bem, pai. Apenas não faça isso de novo. Acordo. Eles ficaram assim por um tempo, pai e filha, segurando um ao outro em uma cozinha apertada em um apartamento modesto, enquanto em algum lugar lá fora, o mundo estava lá assistindo a um vídeo que mudaria tudo. Pai. Sim, Pestinha. A senhora do vídeo? A japonesa. Quem é ela? Marcos respirou fundo. Essa é uma história para amanhã, mas eu vou te dizer isso. Ela conheceu sua mãe há muito tempo e ela tem algo que nos pertence. Sophie se afastou, olhos arregalados. Algo da mamãe. Metade de um medalhão. A mão de Sophie voou para seu peito, onde seu próprio medalhão pendia em sua fina corrente de ouro. Aquele que Emily tinha dado a ela. Aquele que ela nunca tirava. A outra metade. Ela respirou. A outra metade. Sophie olhou para seu medalhão, então de volta para seu pai. Mamãe sabia, não sabia? A voz de Sophie era mal um sussurro. Ela sabia que isso aconteceria. Marcos pensou em Emily, em seu sorriso misterioso quando ela tinha dado o medalhão a Sophie, em suas palavras. Um dia a outra metade encontrará seu caminho para casa. Eu acho que sim, querida. Eu acho que ela sempre soube mais do que nos disse. Sophie ficou quieta por um longo momento. Então ela disse algo que quase quebrou o coração de Marcos. Eu sinto falta dela, pai. Todos os dias eu sinto falta dela. Eu também, Pestinha. Eu também. Você acha que ela está assistindo agora? Marcos olhou para a janela onde as primeiras estrelas estavam aparecendo no céu noturno. Eu acho que ela nunca parou. A manhã seguinte veio rápido demais. Marcos deixou Sophie na escola, ignorando os olhares dos outros pais na fila de busca. Notícias viajam rápido em seu bairro e aparentemente vídeos virais viajam mais rápido. Uma mãe realmente o parou enquanto ele caminhava de volta para seu carro. Com licença, você é ele, não é? O zelador do vídeo. Marcos continuou andando. Apenas um pai deixando sua filha. Mas você falou japonês com aquela mulher. Ela olhou para ele como se ele fosse uma exibição de zoológico. Onde você aprendeu isso? Marcos alcançou seu carro e abriu a porta. Aulas noturnas de faculdade comunitária. Muito chatas. Ele foi embora antes que ela pudesse perguntar mais nada. O Grandview Imperial parecia diferente na luz da manhã, maior, de alguma forma, mais imponente. Marcos parou no estacionamento dos funcionários e sentou em seu carro por um minuto inteiro, se recompondo. Ele não estava aqui para lavar pisos hoje. Ele estava aqui para encontrar Harumi Nakamura, para descobrir o que o medalhão significava. Para descobrir por que Emily tinha dado metade dele a uma aluna que ela mal conhecia e, possivelmente, para enfrentar quaisquer consequências que Victoria Chase tinha arquitetado durante a noite. Ele saiu do carro e caminhou em direção ao edifício. No momento em que ele entrou pela entrada dos funcionários, ele soube que algo tinha mudado. Normalmente, os corredores dos fundos eram anônimos. Paredes cinzas, luzes fluorescentes, pessoas passando apressadamente sem fazer contato visual, os caminhos invisíveis que mantinham um hotel de luxo funcionando. Hoje, todos estavam olhando. Ei, Marcos! Uma das arrumadeiras acenou para ele. Vi o vídeo, cara. Aquilo foi incrível. Um funcionário de manutenção lhe deu um sinal de positivo do outro lado do corredor. 2 pessoas da equipe da cozinha realmente aplaudiram enquanto ele passava. Marcos acenou para cada um deles, seu rosto queimando. Ele não estava acostumado a ser visto. Não tinha certeza se gostava disso. Ele estava quase no elevador de serviço quando uma voz o parou friamente. Senhor Webb,
Victoria Chase estava parada no final do corredor, seus braços cruzados, sua expressão glacial. Marcos se virou. Senhorita Chase, meu escritório agora. Ele a seguiu, ciente de todos os olhos em suas costas, os sussurros que começaram no momento em que eles passaram, o jeito que o ar parecia ficar mais frio a cada passo. O escritório de Victoria era exatamente o que ele esperava. Todo vidro e cromo, e prêmios cuidadosamente posicionados. Ela sentou-se atrás de sua mesa como uma juíza proferindo um veredito. Feche a porta. Ele fez. Sente-se. Ele permaneceu de pé. Eu vou ficar de pé. Obrigado. O olho dela contraiu. Faça como quiser. Ela pegou uma pasta de sua mesa e a abriu com lentidão deliberada. Você sabe o que é isso, Sr. Webb? Meu arquivo, eu estou adivinhando. Seu arquivo de pessoal. Ela folheou as páginas. 2 anos de emprego sem incidentes, sem reclamações. Completamente sem destaque em todos os sentidos. Eu faço meu trabalho, senhorita Chase. Você fez seu trabalho. Victoria olhou para cima. Até ontem, quando você decidiu se inserir em uma situação que não tinha nada a ver com você. Um hóspede precisava de ajuda. Um hóspede precisava de assistência profissional. A voz de Victoria endureceu, a qual nós estávamos fornecendo através de canais apropriados com equipe adequada. Marcos não pôde evitar. Você quer dizer a equipe que não conseguia entendê-la? Ou os tradutores que a fizeram se sentir como uma atração de circo? Ou talvez você queira dizer o guarda de segurança que você enviou para escoltar uma bilionária para fora do saguão como se ela fosse uma vagabunda? O rosto de Victoria ficou vermelho. Cuidado, Sr. Webb. Ou o quê? Você vai me demitir? Marcos deu um passo mais perto da mesa. Vá em frente. Demita o cara que realmente ajudou o seu hóspede mais importante. Demita o cara cujo vídeo foi visto por 2 milhões de pessoas. Demita o cara que fez seu hotel parecer humano pela primeira vez em anos. Você fez este hotel parecer incompetente. Não. A voz de Marcos era firme. Eu fiz você parecer incompetente. Há uma diferença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mandíbula de Victoria trabalhou. Suas mãos cerraram-se em punhos na mesa. Você está suspenso, ela finalmente disse, aguardando uma revisão interna. Em que base? Falha em seguir o protocolo, interação inadequada com o hóspede, minar a autoridade da gerência. Ela sorriu friamente. Escolha. Marcos acenou lentamente. Bom, suspenda-me. Bom, eu acabei de te dizer que você está suspenso e você diz bom. O que você quer que eu diga, senhorita Chase? Marcos se virou para a porta. Você quer que eu implore para pedir desculpas por ajudar alguém? Para fingir que o que você fez ontem foi algo diferente de embaraçoso. Eu estava mantendo a ordem. Você estava sendo cruel. Marcos abriu a porta. Há uma diferença aí também. Ele saiu sem olhar para trás. Seu coração estava batendo forte. Suas mãos tremiam. Ele não conseguia acreditar que tinha acabado de fazer aquilo. 4 anos de manter a cabeça baixa. 4 anos de engolir seu orgulho. 4 anos de ser invisível. E agora, no espaço de 24 horas, ele tinha jogado tudo fora. O que ele tinha feito? O que diabos ele tinha feito? Ele estava tão perdido em pensamentos que quase passou direto por Daniel Chen. Sr. Webb, Daniel pegou seu braço. Aí está você. A senhorita Nakamura está esperando. Marcos piscou. Certo. A reunião. Você está bem? Você parece pálido. Eu acabei de ser suspenso. Os olhos de Daniel se arregalaram. Suspenso por quê? Por ajudar sua chefe? A expressão de Daniel mudou de choque para algo que parecia quase admiração. Siga-me. Eu acho que a senhorita Nakamura vai querer ouvir sobre isso. Eles pegaram o elevador para o último andar. A suíte presidencial ocupava o nível inteiro, um espaço amplo que provavelmente custava mais por noite do que Marcos ganhava em um mês.
Harumi estava esperando na sala de estar, vestida simplesmente com uma blusa creme e calças escuras. Sem o casaco formal, ela parecia mais jovem, mais acessível. Sr. Webb, ela se levantou quando ele entrou. Obrigado por vir, senhorita Nakamura. Por favor, Harumi gesticulou para uma cadeira à sua frente. Me chame de Harumi. Depois de ontem, eu acho que nós passamos das formalidades. Marcos sentou. Daniel permaneceu de pé perto da porta, tentando parecer invisível. Eu ouvi sobre o vídeo, Harumi disse. Daniel tem acompanhado sua disseminação. É bastante notável. É um pesadelo, Marcos respondeu. Eu acabei de ser suspenso por causa disso. A expressão de Harumi escureceu. Victoria Chase. Quem mais? Harumi ficou quieta por um momento, então ela disse, me diga exatamente o que aconteceu. Então ele fez. Cada palavra, cada sorriso frio, cada ameaça velada. Quando ele terminou, o rosto de Harumi era ilegível, mas seus olhos estavam em chamas. Ela suspendeu você por me ajudar. Essa é a versão curta. Sim. Harumi se levantou e caminhou até a janela, de costas para ele. Por um longo momento, ela não disse nada. Então eu vim a esta cidade para avaliar este hotel como um parceiro em potencial para a cúpula global de tecnologia de minha empresa. 3.000 hóspedes, 40 milhões de dólares em receita projetada, o maior contrato que este hotel já recebeu. Marcos não sabia o que dizer. Harumi se virou para encará-lo. O que Victoria Chase não entende é que eu não avalio hotéis com base em seus sagões de mármore ou suas contagens de fios. Eu os avalio com base em suas pessoas, com base em como eles tratam os invisíveis. Os invisíveis, Marcos repetiu. Os zeladores, as arrumadeiras, aqueles que mantêm tudo funcionando enquanto os executivos levam o crédito. A voz de Harumi endureceu. Eu cresci invisível, Sr. Webb. Eu sei como é ser ignorado. E eu construí minha empresa em um princípio simples. Todos importam. Todos, Marcos sentiu algo se mexer em seu peito. Você me lembrou disso ontem, Harumi continuou. Em uma sala cheia de pessoas que me viam como um problema a ser resolvido, você me viu como uma pessoa a ser ajudada. Isso é raro e é valioso. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Harumi balançou a cabeça. Você fez o que ninguém mais estava disposto a fazer. Há uma diferença. Ela sentou-se de volta à sua frente. Eu tenho uma proposta, Sr. Webb. Uma proposta? Minha empresa precisa de alguém que entenda a comunicação intercultural. Alguém que possa treinar executivos para realmente ouvir em vez de apenas atuar. Alguém que saiba o que é ser subestimado e ignorado. Harumi inclinou-se para a frente. Eu quero te oferecer um emprego. Marcos olhou para ela. Um emprego? Eu sou um zelador. Você era um professor, um linguista, um especialista na arte de ler o silêncio. Ela sorriu. Você também é um zelador. Mas você não precisa ser apenas isso. Eu não sei o que dizer. Diga que você vai pensar sobre isso. Marcos olhou para suas mãos. As mãos que tinham empurrado esfregões por 4 anos. As mãos que tinham segurado sua esposa moribunda. As mãos que tinham enxugado as lágrimas de sua filha. E Sophie? Ele perguntou. Eu não posso simplesmente mudar a vida dela. Você não precisaria. A posição seria baseada aqui. Viagens quando necessário, mas nada que o afastaria dela por muito tempo. Harumi pausou. Eu sei o que é sacrificar tudo por trabalho, Sr. Webb. Eu não pediria para você fazer o mesmo. Marcos ficou quieto por um longo momento. Então ele disse, posso te perguntar algo primeiro? Claro! O medalhão, aquele que Emily te deu? Ele encontrou seus olhos. Por que você o guardou todos esses anos? Harumi pegou em seu bolso e tirou a familiar corrente de ouro. Ela a segurou gentilmente, como se pudesse quebrar, porque me lembrava quem eu era antes de me tornar isso. Ela gesticulou vagamente para a suíte opulenta ao redor deles. Antes do dinheiro, antes do poder, antes de eu aprender a usar o silêncio como uma arma,
em vez de um presente. Ela olhou para Marcos. Sua esposa me deu isso quando eu tinha 19 anos, aterrorizada e convencida de que eu nunca pertenceria a lugar nenhum. Ela me disse que minha voz importava mesmo quando era silenciosa. E eu tenho carregado essas palavras comigo todos os dias desde então. A garganta de Marcos estava lá apertada. Ela teria ficado feliz. Ele conseguiu saber que significava algo. Significava tudo. Harumi colocou o medalhão na mesa entre eles. E agora eu acho que é hora de ele ir para casa. Marcos olhou para o medalhão. Metade de uma fotografia, metade de uma memória. Guarde-o, ele disse. As sobrancelhas de Harumi se ergueram. Sophie tem a outra metade. Marcos sorriu. Talvez um dia possamos colocá-los juntos, mas até então, eu acho que Emily gostaria que você o guardasse. Você tem carregado as palavras dela por 20 anos. Você deveria carregar a foto dela também. Os olhos de Harumi brilharam. Ela pegou o medalhão e o pressionou contra seu coração. Obrigado, ela sussurrou. Obrigado, Marcos respondeu, por vê-la em mim, por me ver de todo. Eles sentaram em silêncio por um momento. O bom tipo de silêncio, o tipo que não precisava de preenchimento. Então Marcos se levantou. Eu vou pensar sobre sua oferta, ele disse. Mas primeiro, eu preciso buscar minha filha na escola. Harumi sorriu. Família em primeiro lugar. Eu entendo completamente. Ela o acompanhou até a porta. Sr. Webb, sim. O que quer que você decida sobre o emprego, saiba disso. Victoria Chase fez um inimigo poderoso ontem e eu nunca esqueço. Marcos sorriu. Nem eu. Ele saiu da suíte presidencial e seguiu para o elevador. Ele ainda estava suspenso, ainda incerto sobre o futuro, ainda carregando 4 anos de tristeza e medo e potencial oculto. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu algo que quase tinha esquecido que existia. Esperança. 3 dias se passaram. Marcos os passou em casa com Sophie, tentando fingir que tudo estava normal. Eles assistiram a filmes, fizeram panquecas, jogaram jogos de tabuleiro que não tinham sido tocados desde que Emily morreu. Mas toda vez que seu telefone vibrava, seu estômago se apertava. O vídeo tinha sido visto mais de 8 milhões de vezes. Meios de comunicação estavam ligando. Pedidos de entrevista estavam se acumulando. Alguém tinha iniciado um GoFundMe em seu nome sem sua permissão. E estranhos estavam doando dinheiro para o zelador, que mostrou ao mundo como a gentileza se parece. Marcos ignorou tudo isso. Na quarta manhã, Sofia o encontrou sentado à mesa da cozinha, olhando para seu telefone. Você não dormiu, ela disse. Eu estou bem, você está mentindo. Sophie subiu na cadeira à sua frente. Você sempre bate o polegar contra a perna quando está mentindo. Você tem feito isso a manhã toda. Marcos olhou para baixo. Seu polegar estava batendo. Quando você ficou tão observadora? Mamãe me ensinou. A voz de Sophie suavizou. Ela disse que você era terrível em esconder seus sentimentos. Então eu deveria sempre observar suas mãos. Marcos riu apesar de si mesmo. Claro que ela fez. Pai, o que está acontecendo? Realmente? Ele colocou seu telefone para baixo. Realmente? Eu não sei o que fazer, Sophie. Eu passei 4 anos mantendo a cabeça baixa, ficando invisível, não criando ondas. E agora, de repente, todo mundo quer falar comigo, me entrevistar, me transformar em algum tipo de símbolo. Isso é ruim? Eu não sei. Marcos esfregou o rosto. Eu só queria ajudar aquela mulher. Eu não estava tentando ficar famoso. Sophie ficou quieta por um momento. Então ela disse algo que o parou friamente. Talvez você não estivesse tentando, mas talvez você devesse. O que você quer dizer? Mamãe sempre disse que algumas pessoas são feitas para serem luzes. Ela tirou seu medalhão de debaixo de sua camisa e o segurou gentilmente. Ela disse, a maioria das pessoas esconde sua luz porque estão assustadas, mas as corajosas a deixam brilhar de qualquer maneira. Marcos olhou para sua filha, 10 anos de idade, sábia além de seus anos. Muito de sua mãe vivendo em cada palavra. Quando você cresceu? Ele perguntou baixinho.
Eu não, Sophie sorriu. Eu apenas presto atenção. Seu telefone vibrou novamente. Outro número desconhecido. Outro pedido de entrevista, provavelmente. Mas desta vez o texto era diferente. Sr. Webb, aqui é o Conselho de Administração do Grandview Imperial. Solicitamos sua presença em uma reunião formal amanhã às 10 p.m. Seu status de suspensão será revisado. Por favor, confirme a presença. Marcos leu a mensagem 2 vezes. O que é? Sophie perguntou. O conselho do hotel quer se encontrar comigo. Os olhos de Sophie se arregalaram. Eles vão te demitir? Eu não sei, Pestinha. Talvez. A mandíbula de Sophie se apertou. Então eu vou com você. Sophie, você não pode. Sim, eu posso. Sophie cruzou os braços. Você sempre diz que somos uma equipe. Equipes ficam juntas. Marcos olhou para sua filha. Sua expressão teimosa, seus olhos ferozes, o jeito que ela se recusava a recuar quando algo importava. Emily teria ficado tão orgulhosa. Ok, ele disse finalmente. Mas você tem que prometer ficar quieta e me deixar resolver. Eu prometo tentar. Isso é o melhor que eu vou conseguir, não é? Provavelmente. Na manhã seguinte, Marcos colocou o único terno que ele ainda possuía. Tinha 5 anos e estava ligeiramente apertado demais, mas estava limpo e era dele. Sophie usava seu melhor vestido, o azul que Emily tinha comprado para ela antes de ela ficar doente. Ela tinha crescido 2 vezes e Marcos o tinha alargado ambas as vezes, incapaz de suportar a ideia de substituí-lo. Eles dirigiram para o Grandview Imperial em silêncio. Marcos estacionou no estacionamento principal desta vez, não no estacionamento dos funcionários. Ele não era um funcionário hoje. Ele era algo completamente diferente. Pai. Sophie pegou sua mão enquanto eles caminhavam em direção à entrada. Eu estou nervosa. Eu também, Pestinha. E se eles forem malvados com você? Então eu vou resolver. E se eles te demitem? Então eu vou encontrar outro emprego. E se? A voz de Sophie rachou. E se eles fazem você se sentir pequeno de novo? Marcos parou de andar. Ele se ajoelhou na frente de sua filha ali mesmo no estacionamento e pegou ambas as mãos dela nas suas. Escute-me, ele disse. Ninguém pode me fazer sentir pequeno a menos que eu os deixe. E eu terminei de deixá-los. Ele apertou as mãos dela. Eu passei 4 anos me escondendo porque eu estava com medo. Com medo de perder você, com medo de falhar, com medo de ser visto e achado insuficiente. Os olhos de Sophie estavam molhados. Mas você não é pequeno, pai. Você é a maior pessoa que eu conheço. Marcos sorriu. Então vamos mostrar a eles isso. Eles entraram no saguão juntos. Os sussurros começaram imediatamente. Membros da equipe parando no meio do passo para olhar. Hóspedes apontando para seus telefones e depois para Marcos. Um mensageiro realmente derrubou uma mala. Marcos continuou andando. Eles pegaram o elevador para o andar executivo. Daniel Chen estava esperando do lado de fora da porta da sala de reuniões. Sr. Webb, os olhos de Daniel se arregalaram quando ele viu Sophie. E esta deve ser sua filha. Eu sou Sophie. Sophie estendeu a mão como ela tinha visto adultos fazerem. Prazer em conhecê-lo. Daniels apertou-a solenemente. O prazer é meu. Ele olhou para Marcos. A senhorita Nakamura já está lá dentro. Ela insistiu em comparecer. Ela disse, e eu cito, se eles vão discutir o homem que restaurou minha fé na humanidade, eu pretendo estar presente. Marcos exalou. Isso é muito bom ou muito ruim? Com a senhorita Nakamura, Daniel disse, geralmente é ambos. A sala de reuniões era enorme. Uma longa mesa de mogno dominava o espaço, cercada por cadeiras de couro ocupadas por homens e mulheres em ternos caros. Victoria Chase sentou-se na extremidade mais distante, seu rosto uma máscara de compostura profissional. Harumi Nakamura sentou-se perto do meio, sua expressão ilegível. E na cabeceira da mesa sentava um homem que Marcos nunca tinha visto antes. Cabelo prateado, olhos afiados, o tipo de presença que preenchia uma sala sem dizer uma palavra.
Sr. Webb. O homem de cabelo prateado gesticulou para uma cadeira vazia. Por favor, sente-se. Marcos sentou. Sophie ficou atrás dele, sua mão em seu ombro. O homem de cabelo prateado notou. E quem é esta? Minha filha, Sophie. Marcos manteve sua voz firme. Ela queria estar aqui. Victoria se mexeu em sua cadeira. Senhor presidente, isso é altamente irregular. O homem levantou a mão. Deixe a criança ficar. Isso diz respeito ao pai dela. Ela tem o direito de testemunhar. A boca de Victoria se fechou. O presidente inclinou-se para a frente. Sr. Webb, eu sou Richard Carrier, presidente do Conselho de Administração do Grandview Imperial. Eu tenho acompanhado sua situação com considerável interesse. Marcos não respondeu. Ele esperou. Você criou um grande alvoroço, o Sr. Carrilli continuou. 8 milhões de visualizações, cobertura em grandes meios de comunicação. O nome de nosso hotel em alta nas redes sociais pela primeira vez em sua história. Se você está esperando um pedido de desculpas, Marcos disse, você não vai conseguir um. Vários membros do conselho se remexeram desconfortavelmente. Os olhos de Victoria se estreitaram, mas Richard Carroll sorriu. Eu não estou esperando um pedido de desculpas, Sr. Webb. Eu estou esperando uma explicação. Me diga em suas próprias palavras o que aconteceu naquele dia. Então Marcos lhes contou. Ele lhes contou sobre ver Harumi parada sozinha, cercada por pessoas que não podiam ou não queriam entendê-la. Ele lhes contou sobre o olhar em seus olhos. O olhar de alguém sendo medido em uma moeda que ela nunca concordou em usar. Ele lhes contou sobre sua esposa, sobre perdê-la, sobre aprender a ficar invisível, porque invisível parecia mais seguro do que vulnerável. E ele lhes contou sobre Sophie, sobre trabalhar em turnos duplos para pagar a escola dela, sobre perder reuniões de pais e professores, porque ele não podia se dar ao luxo de tirar folga, sobre escolher pisos em vez de palestras, porque sua filha precisava de um pai mais do que o mundo precisava de outro professor. Quando ele terminou, a sala estava em silêncio. Richard Carryle uniu os dedos. Senhorita Chase, sua avaliação da conduta do Sr. Webb? Victoria se endireitou. O Sr. Webb violou múltiplos protocolos da empresa e se envolveu com um hóspede fora de sua função designada. Eliminou a autoridade da gerência na frente da equipe e dos visitantes. Suas ações, embora superficialmente admiráveis, estabeleceram um precedente perigoso. Um precedente perigoso, Carrilli repetiu. Escolha interessante de palavras. Ele se virou para Harumi. Senhorita Nakamura, você sentou-se quieta durante tudo isso. Eu gostaria de ouvir sua perspectiva. Harumi se levantou lentamente de sua cadeira. Todos os olhos na sala a seguiram. Cavalheiros, senhoras, ela olhou ao redor da mesa. Eu construí uma empresa no valor de 4 bilhões de dólares. Eu negociei acordos em 5 continentes. Eu sentei em frente a presidentes, primeiros ministros e bilionários. E em tudo isso eu nunca, nenhuma vez, experimentei o que experimentei neste hotel há 4 dias. O rosto de Victoria empalideceu. Eu fui tratada como um problema a ser resolvido, Harumi continuou. Como um inconveniente, como algo menos do que humano. Ela se virou para Victoria. A senhorita Chase me disse que se eu quisesse serviço, eu deveria falar inglês. Ela me disse que zeladores não falam aqui. Ela sugeriu que eu apontasse as coisas como um animal. Os membros do conselho trocaram olhares. E então este homem, Harumi, gesticulou em direção a Marcos. Este zelador, ele fez algo que ninguém mais neste edifício pensou em fazer. Ele me viu. Não meu patrimônio líquido, não minha empresa. Eu, uma pessoa, um ser humano que estava cansado e frustrado e sendo tratado como sujeira no sapato de alguém. Sua voz endureceu. Ele se curvou para mim, não porque ele queria algo, mas porque era a coisa certa a fazer. Ele falou comigo em minha própria língua, não para me impressionar, mas para me confortar. E ele me ofereceu chá.
Ela pausou. Você entende o que isso significa? Chá? Um simples gesto de hospitalidade. Algo que qualquer ser humano decente pensaria. E ainda assim, em todo este edifício cheio de profissionais de hospitalidade treinados, ele foi o único que o fez. O silêncio foi absoluto. Você quer saber o que eu penso? Harumi olhou diretamente para Richard Carroll. Eu acho que este hotel não tem um problema de zelador. Ele tem um problema de liderança. E eu acho que a única pessoa nesta sala que entende como o verdadeiro serviço se parece é o homem que você suspendeu por fornecê-lo. Victoria se levantou abruptamente. Isso é ultrajante. Ela é uma hóspede. Ela não pode. Ela pode fazer o que quiser. A voz de Richard Carryle cortou como uma lâmina porque ela está prestes a assinar um contrato de 40 milhões de dólares com este hotel. Ou ela estava. Seu olhar mudou para Victoria, até que você decidiu tratá-la como uma visitante indesejada em sua própria suíte. O rosto de Victoria ficou branco. Senhor presidente, eu estava seguindo o protocolo. Protocolo? A voz de Carryle pingou desgosto. É isso que estamos chamando de preconceito agora. Protocolo. Eu não estava sendo... Você disse a uma bilionária japonesa para falar inglês ou apontar como todo mundo. Você chamou a segurança para ela. Você zombou de seu assistente por tentar explicar suas preferências. Carryle balançou a cabeça. Isso não é protocolo, senhorita Chase. Isso é crueldade com um crachá. Victoria sentou-se pesadamente. Sua compostura estava rachando. Isso é absurdo, ela murmurou. Não. A voz de Sophie soou claramente. O que é absurdo é que você tratou meu pai como se ele não fosse nada. Toda a cabeça se virou para a criança de 10 anos parada atrás da cadeira de Marcos. Sophie. Marcos disse baixinho. Não, pai. Sophie deu um passo à frente. Você sempre me diz para ser gentil, para tratar as pessoas do jeito que eu quero ser tratada, para me levantar quando vejo algo errado. Ela olhou diretamente para Victoria. Você estava errada, senhora. Meu pai é a melhor pessoa que eu conheço. Ele desistiu de tudo para cuidar de mim. Ele trabalha em turnos duplos para que eu possa ir para uma boa escola. Ele me lê histórias quando está tão cansado que mal consegue manter os olhos abertos. Sua voz falhou, mas ela continuou. E você o chamou de apenas um zelador, como se isso fosse algo para se envergonhar. Como se limpar depois das pessoas fosse menos importante do que sentar em um escritório chique sendo malvado. Sophie enxugou os olhos com as costas da mão. Minha mãe morreu quando eu tinha 6 anos, e meu pai não desmoronou. Ele se levantou todos os dias e cuidou de mim. Isso não é fraqueza. Isso é força. E se você não consegue ver isso, então você é a única que está quebrada, não ele. A sala estava congelada. Marcos estendeu a mão para trás e pegou a mão de Sophie. Ela a apertou com força. Richard Carryle pigarreou. Ele olhou para Sophie com algo como respeito. Senhorita Webb, ele disse gentilmente, seu pai é muito sortudo por ter você. Eu sei, Sophie disse. Ela não sorriu. Carryle se virou para o conselho. Eu acho que já ouvimos o suficiente. Victoria inclinou-se para a frente desesperadamente. Senhor presidente, por favor, senhorita Chase. A voz de Carryle estava fria. Seu emprego com este hotel está encerrado, com efeito imediato. As palavras caíram como uma bomba. Você não pode, Victoria gaguejou. Eu estive aqui por 3 anos. Eu mantive os padrões. Eu mantive este hotel funcionando. Você manteve este hotel com medo. Carryle se levantou. Você criou uma cultura onde a equipe preferiria ignorar um hóspede a arriscar sua desaprovação. Você priorizou seu ego sobre a decência humana básica e você custou a esta empresa milhões de dólares em parcerias em potencial. Ele olhou para Harumi. Senhorita Nakamura, eu peço desculpas em nome deste conselho, deste hotel e de mim pessoalmente. O que aconteceu com você foi indesculpável. Harumi acenou uma vez. Desculpa aceita. Carryle se virou para Marcos.
Senhor Webb, sua suspensão está suspensa, com efeito imediato. Além disso, eu gostaria de discutir a possibilidade de uma nova posição, algo que utilize melhor seus óbvios talentos. Marcos piscou. Uma nova posição? Precisamos de alguém que entenda a comunicação, que possa treinar nossa equipe para realmente se conectar com os hóspedes, em vez de apenas servi-los. Alguém que saiba como é ser ignorado e possa ensinar os outros a ver. Carelli sorriu. Eu entendo que a senhorita Nakamura já lhe fez uma oferta. Eu gostaria de fazer uma concorrente. Marcos olhou para Harumi. Ela estava sorrindo. Ele olhou para Sophie. Seus olhos estavam brilhando de orgulho. E ele olhou para Victoria Chase, que estava pegando suas coisas com mãos trêmulas, incapaz de encontrar os olhos de ninguém. 4 anos, ele pensou. 4 anos de ser invisível. 4 anos de engolir seu orgulho e manter a cabeça baixa e fingir que o homem que lavava pisos era tudo o que ele jamais poderia ser. E agora, em um único momento, tudo tinha mudado. Posso pensar sobre isso? Marcos perguntou. Claro. Carelli estendeu a mão. Leve todo o tempo que precisar. Marcos a apertou. Seu aperto era firme. Enquanto eles saíam da sala de reuniões, Sophie praticamente pulava ao seu lado. Daniel Chen os alcançou no corredor. Senhor Webb, espere. Marcos se virou. A senhorita Nakamura queria que eu te desse isso. Daniel entregou a ele um envelope. Ela disse que você entenderia. Marcos o abriu. Dentro havia uma única fotografia. Harumi e Emily paradas lado a lado em frente ao centro comunitário, onde Emily costumava ensinar. Ambas estavam sorrindo. Os brincos de flor de cerejeira de Emily pegavam a luz. No verso, na caligrafia de Emily, estavam 4 palavras. Ela precisará de você um dia. Os joelhos de Marcos enfraqueceram. Emily tinha sabido não apenas sobre o medalhão, sobre tudo isso. De alguma forma, impossivelmente, ela tinha sabido que um dia seu marido encontraria sua ex-aluna, que seus caminhos se cruzariam de maneiras que ninguém poderia prever. Ela tinha planejado para isso. Ela tinha planejado para ele. Pai, Sophie puxou sua mão. O que é? Marcos não conseguia falar. Ele apenas entregou a ela a fotografia. Sophie olhou para ela. Seus olhos se arregalaram. Aquela é a mamãe. Sim, pestinha. Aquela é a mamãe. E aquela é a senhora japonesa. O nome dela é Harumi. E sua mãe salvou a vida dela. Sophie olhou para a fotografia por um longo momento. Então, ela olhou para Marcos com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mamãe ainda está cuidando de nós, não está? Marcos abraçou sua filha ali mesmo no corredor, cercado por arte cara e pisos polidos que ele não precisava mais limpar. Sim, querida, ela nunca parou. Eles ficaram lá por um longo tempo, pai e filha, abraçados. E em algum lugar, de alguma forma, Marcos sabia que Emily estava assistindo. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. Não sabia qual emprego ele aceitaria, ou como sua vida mudaria, ou que desafios ainda estavam por vir. Mas pela primeira vez em 4 anos, ele não tinha medo de descobrir, porque ele não era mais invisível. Ele estava exatamente onde ele deveria estar. 2 semanas depois, Marcos sentou no escritório particular de Harumi, segurando um contrato que ele ainda não conseguia acreditar que era real. Consultor sênior para comunicação intercultural e treinamento de ética. Salário de 6 dígitos, benefícios completos, horário flexível para acomodar a escola de Sophie. Era tudo o que ele tinha desistido 4 anos atrás, devolvido a ele por uma mulher que sua esposa tinha ensinado a acreditar em si mesma. Você está olhando para isso de novo, Harumi disse do outro lado da mesa. Marcos olhou para cima. Eu continuo pensando que vou acordar. Você não está sonhando, Sr. Webb. Marcos, ele sorriu. Se eu vou trabalhar para você, você provavelmente deveria me chamar de Marcos. Harumi retribuiu o sorriso. Marcos, então. E você deveria me chamar de Harumi. Nós vamos passar muito tempo juntos. Ele colocou o contrato para baixo.
Posso te perguntar algo? Claro. Porque eu? Realmente você poderia contratar qualquer um. Consultores com décadas de experiência, professores de universidades da Ivy League, pessoas que não passaram os últimos 4 anos empurrando um esfregão. Harumi recostou-se em sua cadeira. Quando eu tinha 19 anos, eu acreditava que eu era inútil. Meu inglês era quebrado. Minha confiança estava destruída. Eu tinha falhado em todas as entrevistas que eu já tinha feito. Ela pausou. E então eu entrei na sala de aula de sua esposa. Marcos sentiu seu peito apertar. Ela nunca me ensinou gramática. Harumi continuou. Ela nunca corrigiu minha pronúncia ou me fez sentir estúpida por não saber algo. Em vez disso, ela me fez perguntas. Perguntas reais sobre meus sonhos, meus medos, minhas esperanças para o futuro. O que você disse a ela? A voz de Harumi suavizou. Eu disse a ela que eu queria importar. Eu queria entrar em uma sala e ter pessoas ouvindo. Não porque eu era barulhenta, mas porque eu tinha algo que valia a pena dizer. E o que ela disse? Harumi encontrou seus olhos. Ela disse, então comece ouvindo a si mesma. Sua voz importa mesmo quando é silenciosa. Marcos teve que desviar o olhar. Mesmo depois de 4 anos, ouvir as palavras de Emily parecia tocar uma ferida aberta. Eu construí toda a minha empresa nesse princípio. Harumi disse, cada contratação, cada parceria, cada decisão, eu me pergunto, essa pessoa sabe como ouvir? Eles valorizam o silêncio tanto quanto a fala? Eles veem os invisíveis? Ela inclinou-se para a frente. Você os vê, Marcos. Você tem sido um deles. Isso vale mais do que qualquer diploma ou certificação. Isso é sabedoria que não pode ser ensinada. Tem que ser vivida. Marcos pegou o contrato novamente. Suas mãos estavam firmes agora. Onde eu assino? Harumi sorriu e entregou a ele uma caneta. O primeiro mês foi um borrão. Marcos se dedicou ao trabalho com uma intensidade que ele não sentia há anos. Ele desenvolveu programas de treinamento, escreveu currículo, sentou em reuniões executivas e gentilmente apontou quando alguém estava falando por cima de outra pessoa, quando vozes estavam sendo ignoradas, quando suposições estavam sendo feitas. Não foi fácil. Alguns executivos o ressentiam. Outros o dispensaram como uma contratação de bem-estar, uma jogada de relações públicas para capitalizar sua fama viral. Mas lentamente, as coisas começaram a mudar. Uma tarde, Marcos estava revisando materiais de treinamento quando seu telefone vibrou. Uma mensagem de Sophie. Pai, você pode vir para casa mais cedo, por favor? Seu coração parou. Ele estava fora da porta antes mesmo de perceber que tinha se levantado. A viagem para casa pareceu interminável. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. Cada motorista lento era um ataque pessoal. O que tinha acontecido? Sophie estava machucada, doente. Algo tinha acontecido na escola. Ele arrombou a porta do apartamento para encontrar Sophie sentada no sofá perfeitamente calma, com uma mulher que ele não reconheceu sentada ao lado dela. Pai! Sophie pulou. Esta é a doutora Martinez. Ela é minha fonoaudióloga. Marcos piscou. Você é o quê? Fonoaudióloga. As bochechas de Sophie coraram. Eu tenho ido vê-la depois da escola nas últimas 3 semanas. A mulher se levantou e estendeu a mão. Senhor Webb, eu sou Helena Martinez. Eu sou especialista em distúrbios de comunicação na infância, particularmente aqueles desencadeados por trauma. Marcos apertou a mão dela, ainda tentando processar. Trauma? Sophie não tem falado em frases completas na escola desde que sua esposa faleceu. Dr. Martinez explicou gentilmente. Suas professoras a encaminharam para mim meses atrás, mas Sophie pediu para elas não te contarem. Marcos olhou para sua filha. Sophie, por que você não me contou? Os olhos de Sophie caíram para o chão. Porque você já estava tão triste, pai. Eu não queria te deixar mais triste. As palavras o atingiram como um golpe físico. 4 anos.
Por 4 anos, sua filha tinha estado lutando em silêncio, escondendo sua dor para protegê-lo, e ele não tinha visto isso. A doutora Martinez pareceu sentir seu sofrimento. Senhor Webb, por favor, não se culpe. Crianças são notavelmente boas em mascarar suas lutas. O caso de Sophie é particularmente complexo porque ela funciona normalmente em casa. O mutismo seletivo só se manifesta em certos ambientes. Mutismo seletivo, Marcos repetiu. É um transtorno de ansiedade. A doutora Martinez explicou. Sophie pode falar perfeitamente bem, mas em certas situações, escola, lugares desconhecidos, multidões, ela congela. As palavras não vêm. Marcos se ajoelhou na frente de sua filha. Pestinha, por que você não me contou? O lábio de Sophie tremeu. Porque eu não queria que você pensasse que eu estava quebrada. Oh, querida, Marcos a abraçou. Você não está quebrada. Você nunca poderia ser quebrada. Sophie enterrou o rosto em seu ombro. Eu tentei tanto, pai. Eu tentei falar na escola, mas toda vez que eu abria a boca, eu ouvia a voz da mamãe me dizendo para ser corajosa. E então eu senti tanta falta dela que não conseguia respirar. Marcos a segurou mais forte. Suas próprias lágrimas estavam fluindo agora. Eu sinto muito, ele sussurrou. Eu sinto muito por não ter visto. Não é sua culpa. Sophie murmurou contra sua camisa. Você estava invisível também. As palavras o perfuraram. Ela estava certa. Ele estava tão focado em ficar invisível, em não ser visto, em se proteger de mais dor que ele tinha perdido o sofrimento de sua própria filha. Que tipo de pai fazia isso, Sr. Webb? A voz da doutora Martinez era gentil. Isso é realmente uma boa notícia. Marcos olhou para ela. Sophie veio a mim hoje e perguntou se você poderia se juntar à nossa próxima sessão. Isso é um grande passo. Isso significa que ela está pronta para te deixar entrar. Sophie se afastou do abraço. Seus olhos estavam vermelhos, mas determinados. Eu quero melhorar, pai, mas eu não posso fazer isso sozinha. Marcos segurou o rosto dela em suas mãos. Você nunca terá que fazer nada sozinha, nunca. Você me ouve? Sophie acenou. Nós somos uma equipe, Marcos disse. Equipes ficam juntas. Sophie conseguiu um pequeno sorriso. Isso é o que eu disse. As próximas semanas foram difíceis. Marcos ajustou sua agenda para comparecer às sessões de terapia de Sophie. Ele sentou ao lado dela enquanto ela lutava para falar, enquanto as palavras ficavam presas em sua garganta, enquanto lágrimas de frustração rolavam por suas bochechas. Mas lentamente, dolorosamente, ela começou a melhorar. Uma tarde, a doutora Martinez os fez tentar algo novo. Eu quero que vocês dois escrevam cartas. Ela disse para Emily, para sua esposa, para sua mãe. Digam tudo o que vocês nunca puderam dizer. Marcos olhou para Sophie. Sophie olhou para Marcos. Juntos? Ela perguntou. Juntos. Eles sentaram lado a lado no consultório da doutora Martinez, cada um com uma caneta e papel. Por um longo tempo, nenhum deles escreveu nada. Então a caneta de Sophie começou a se mover. Marcos a observou por um momento antes de começar sua própria carta. Querida Emily, ele escreveu, eu sinto muito. Eu sinto muito por ter parado de viver quando você morreu. Eu sinto muito por ter feito Sophie carregar um peso que deveria ter sido meu. Eu sinto muito por ter me escondido do mundo em vez de lutar por ele do jeito que você sempre fez. Sua visão embaçou. Eu conheci alguém que te conheceu, alguém que você ajudou anos antes de sequer nos conhecermos. Ela me disse que você deu a ela as mesmas palavras que você me deu, que minha voz importa mesmo quando é silenciosa. Eu esqueci isso. Eu esqueci como falar, como ser visto, como importar. Mas Sophie me lembrou. Nossa filha, que é tão parecida com você, isso parte meu coração. Me lembrou que ser invisível não é o mesmo que ser seguro. É apenas outra maneira de morrer lentamente. Eu terminei de morrer, Emily Kittelke. Eu estou pronto para viver de novo. Eu só queria que você estivesse aqui para ver isso. Ele assinou a carta e largou sua caneta.
Ao lado dele, Sophie ainda estava escrevendo. Marcos não leu por cima do ombro dela. Não perguntou o que ela estava dizendo. Algumas palavras eram muito sagradas para compartilhar. Quando ela terminou, Sophie olhou para a doutora Martinez. Podemos queimá-las? Ela perguntou. A doutora Martinez sorriu. Na verdade, é exatamente o que eu ia sugerir. Naquela noite, Marcos e Sophie estavam no pequeno quintal de seu complexo de apartamentos. Uma lata de lixo de metal estava entre eles, e na mão de Marcos estava um isqueiro. Você primeiro, Sophie disse. Marcos olhou para sua carta pela última vez. Então ele a segurou sobre a lata e tocou a chama no canto. O papel pegou fogo instantaneamente. Ele a jogou dentro e observou-a queimar. A luz laranja dançou em seu rosto. Fumaça enrolou-se em direção ao céu noturno. Sua vez, pestinha. Sophie segurou sua carta firmemente. Suas mãos tremiam. Eu estou com medo, ela sussurrou. Tudo bem. Estar com medo e ser corajoso não são opostos. Eles são parceiros. Sophie olhou para ele. Mamãe disse isso. Eu sei. Marcos sorriu. Onde você acha que eu aprendi isso? Sophie respirou fundo. Então ela tocou sua carta na chama. O fogo a consumiu rapidamente. Em segundos, não restou nada além de cinzas. Sophie observou a fumaça subir até desaparecer no céu escurecendo. Você acha que ela entendeu? Ela perguntou. Marcos a abraçou. Eu acho que ela estava lendo por cima do seu ombro o tempo todo. Sophie encostou-se nele. Eu contei a ela sobre o medalhão, sobre a senhorita Harumi, sobre como você não é mais invisível. O que ela disse de volta? Sophie ficou quieta por um momento, então ela sorriu. Ela disse que sempre soube que você encontraria seu caminho para casa. A garganta de Marcos se fechou. Ele não conseguia falar, mas tudo bem. Alguns momentos não precisavam de palavras. Mais tarde naquela noite, depois que Sophie tinha ido para a cama, Marcos sentou-se sozinho à mesa da cozinha. À sua frente estava a fotografia que Daniel lhe dera. Emily e Harumi lado a lado sorrindo para a câmera. Ele tinha olhado para ela centenas de vezes desde aquele dia no corredor. Mas esta noite ele notou algo que ele tinha perdido antes. No fundo da foto, mal visível, havia um quadro negro. E naquele quadro negro, na caligrafia de Emily, estava uma citação. Marcos apertou os olhos tentando lê-la. A voz mais silenciosa na sala muitas vezes tem mais a dizer. Ele riu baixinho. Claro. Claro, Emily tinha isso em seu quadro negro. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Harumi. Você está acordado? Ele digitou de volta. Sempre. 3 pontos apareceram. Então você pode vir ao hotel amanhã de manhã. Há algo que eu preciso te mostrar. Que horas? Cedo, 0 da manhã. E traga a Sophie se ela estiver disposta. Marcos olhou para a mensagem. Então ele respondeu. Nós estaremos lá. Ele não dormiu muito aquela noite. Sua mente continuava girando, imaginando o que Harumi queria lhe mostrar, porque Sophie precisava vir, que novo capítulo estava prestes a começar. Mas por baixo da ansiedade havia algo mais. Excitação. Pela primeira vez em 4 anos, Marcus Webb estava ansioso pelo amanhã. Ele chegou ao Grand View Imperial às 6h45 da manhã, com Sophie ao seu lado. Ela estava nervosa. Sua mão apertava o dele com força, mas ela tinha insistido em vir. Harumi os encontrou no saguão. Ela estava vestida simplesmente. Sem terno de poder, sem armadura corporativa, apenas uma mulher que parecia não ter dormido muito também. Obrigado por virem, ela disse. Está tudo bem? Marcos perguntou. Tudo está perfeito, Harumi sorriu. Sigam-me. Ela os levou ao elevador, depois para o último andar, mas em vez de ir para sua suíte, ela virou por um corredor que Marcos nunca tinha visto antes. Eles pararam em frente a uma porta marcada sala de conferências. Harumi se virou para Sophie. O que eu estou prestes a te mostrar pode ser avassalador. Se você precisar sair a qualquer momento, apenas diga. Ok. Sophie acenou. Seu aperto na mão de Marcos apertou. Harumi abriu a porta. Dentro, a sala tinha sido transformada. Foram-se as cadeiras corporativas e a mesa de mogno.
Em seu lugar estavam dezenas de fotografias cobrindo todas as paredes, todas as superfícies, todas de Emily. A respiração de Marcos ficou presa em sua garganta. Lá estava ela, aos 25 anos, em frente ao centro comunitário. Aos 30, segurando uma Sophie recém-nascida no hospital. Aos 35, rindo de algo que Marcos não conseguia lembrar. Uma vida capturada em momentos. O que é isso? Marcos sussurrou. Eu pedi a Daniel para rastrear todos que sua esposa já ensinou. Harumi disse. Todos que se lembravam dela. Todos cujas vidas ela tocou. Sophie entrou lentamente na sala, seus olhos arregalados, absorvendo cada imagem. Eles enviaram fotos, Harumi continuou, histórias, cartas. Há mais de 300 colaboradores, pessoas de todo o mundo que queriam agradecer. Marcos moveu-se de parede em parede, incapaz de falar. Aqui estava Emily ensinando o grupo de imigrantes idosos a ler. Aqui estava ela em um protesto, segurando uma placa que dizia "Palavras constroem pontes". Aqui estava ela em seu quintal, perseguindo uma Sophie de 3 anos pelos aspersores. Pai. A voz de Sophie era mal audível. Olhe para este. Marcos caminhou até onde ela estava. Era uma fotografia de Emily sentada no chão de uma sala de aula cercada por crianças. Ela estava segurando um livro aberto e cada criança estava se inclinando, cativada. Na parede atrás dela havia uma faixa que dizia "Sua voz importa". Os joelhos de Marcos cederam. Ele sentou-se pesadamente no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sophie sentou-se ao lado dele. Ela não disse nada, apenas pegou sua mão. Harumi ajoelhou-se na frente de ambos. Eu queria que você visse isso, ela disse suavemente. Eu queria que Sophie visse isso. Sua esposa tocou centenas de vidas, Marcos, talvez milhares. E ela o fez da mesma forma que você fez por mim, vendo as pessoas, ouvindo, fazendo o invisível se sentir visto. Marcos olhou para ela através de suas lágrimas. Por quê? Por que você fez tudo isso? Os olhos de Harumi brilharam. Porque Emily salvou minha vida. E eu acho que é hora de alguém salvar a sua. Marcos não conseguiu responder. O peso do momento era muito pesado para palavras, mas Sophie conseguiu. Ela se levantou, caminhou até Harumi e a abraçou. Obrigado, Sophie sussurrou. Obrigado por se lembrar da minha mãe. Harumi a abraçou de volta. Sua voz falhou quando ela falou. Eu nunca poderia esquecê-la. Ela me ensinou que o silêncio não é fraqueza, é poder. E ela estava certa. Eles ficaram naquela sala por horas. Marcos e Sophie moveram-se de fotografia para fotografia, lendo as cartas, ouvindo as histórias, aprendendo sobre a mulher que eles pensavam que conheciam, e descobrindo que ela era muito mais. No momento em que eles partiram, algo tinha mudado. A tristeza ainda estava lá, sempre estaria lá, mas agora ela tinha companhia, orgulho, gratidão, esperança. Emily Webb tinha mudado o mundo uma pessoa de cada vez, e agora seu marido e filha estavam finalmente prontos para continuar seu legado. Enquanto eles saíam do hotel para o sol da manhã, Sophie olhou para Marcos. Pai. Sim, Pestinha, eu acho que eu quero ser uma professora um dia. Como a mamãe. Marcos sorriu. Eu acho que ela adoraria isso. Sophie apertou a mão dele. Eu sei que sim, ela me disse. Marcos riu. Quando ela te disse? Sophie apontou para seu coração. Acabou de ser lá dentro. Eles caminharam para o carro juntos, pai e filha, finalmente prontos para parar de sobreviver e começar a viver. Emily tinha lhes mostrado o caminho. Tudo o que eles tinham que fazer era seguir. 6 meses mudaram tudo. Marcos estava nos bastidores na cúpula internacional de hospitalidade, suas mãos firmes, seu batimento cardíaco calmo. Através da cortina, ele podia ouvir o murmúrio de 3.000 pessoas esperando por ele para falar. 3.000 executivos, 3.000 líderes da indústria, 3.000 pessoas que tinham pago bom dinheiro para ouvir um ex-zelador falar sobre o poder do silêncio. A vida era estranha assim. Senhor Webb,
Um assistente de palco tocou seu cotovelo. 5 minutos? Marcos acenou. Obrigado. Ele pegou seu telefone e olhou para a foto que ele tinha feito de seu papel de parede. Sophie e Harumi paradas em frente à parede memorial que eles tinham criado juntos. Atrás deles, o rosto de Emily sorria de 100 fotografias. Sua família, velha e nova, falecida e presente. Você está pronto para isso? Marcos se virou. Harumi estava atrás dele, vestida com um vestido preto simples, seu cabelo puxado para trás, sua expressão suave, tão pronto quanto eu sempre estarei. Você já fez isso antes. Você vai ficar bem. Eu fiz sessões de treinamento. Marcos balançou a cabeça. Isso é diferente. Este é o mundo todo assistindo. O mundo todo te assistiu lavar pisos também. Harumi sorriu. E você lidou com isso muito bem. Marcos riu apesar de seus nervos. Isso foi diferente. Eu não sabia que alguém estava lhe assistindo. Talvez esse seja o segredo. Harumi se aproximou. Não pense neles como uma audiência. Pense neles como pessoas que esqueceram como ouvir. Pessoas que precisam se lembrar. E se eu congelar, então você fica em silêncio. Os olhos de Harumi encontraram os dele. O silêncio não é falha, Marcos. É apenas um tipo diferente de fala. Você me ensinou isso. O assistente de palco apareceu novamente. 2 minutos, Sr. Webb. Marcos respirou fundo. Ok, eu estou indo. Espere. Harumi pegou seu braço. Há algo que eu preciso te dizer primeiro. O quê? Ela hesitou. Foi a primeira vez que Marcos a tinha visto incerta. Eu tenho pensado sobre o que vem a seguir, ela disse lentamente. Depois da cúpula, depois que os programas de treinamento forem lançados globalmente, depois que tudo isso se tornar normal. E daí? Harumi olhou para ele com uma intensidade que o fez prender a respiração. Eu não quero voltar a ficar sozinha, Marcos. Eu passei 30 anos construindo paredes porque eu tinha medo de ser machucada. Medo de ser vista. Com medo de precisar de alguém. Marcos não falou. Ele esperou. E então eu conheci você. A voz de Harumi tremeu ligeiramente. E você não tentou derrubar minhas paredes. Você apenas sentou ao lado delas e esperou. Você me deixou abrir a porta quando eu estava pronta. Harumi, eu estou pronta agora. Ela se aproximou. Eu sei que isso é complicado. Eu sei que ambos temos bagagem. Eu sei que Sophie vem primeiro. Sempre. Mas eu também sei que eu não quero acordar amanhã sem saber se isso poderia se tornar algo mais. O assistente de palco apareceu pela terceira vez. Sr. Webb, eles estão te apresentando agora. Marcos olhou para o palco, depois de volta para Harumi. Segure esse pensamento, ele disse. O que segure esse pensamento? Ele sorriu. Eu te darei minha resposta depois que eu terminar, Marcos. Ele já estava caminhando em direção ao palco. As luzes o atingiram como uma onda de calor. Por um momento, ele não conseguia ver nada além de um brilho branco. Então seus olhos se ajustaram e ele os viu. 3.000 rostos, 3.000 estranhos, 3.000 pessoas esperando por ele para dizer algo significativo. Marcos caminhou até o púlpito. Ele não olhou para suas anotações. Não precisava delas. Bom dia, ele disse. O microfone amplificou sua voz por todo o auditório enorme. Meu nome é Marcus Webb. Há 8 meses eu estava lavando pisos no Grandview Imperial Hotel. Antes disso, eu ensinei linguística na Universidade de Kyoto. Antes disso, eu era um marido e pai que pensava ter tudo resolvido. Ele pausou. Então minha esposa morreu e eu descobri que tudo o que eu pensava que sabia sobre comunicação, sobre conexão, sobre ser visto e ouvido, tudo estava errado. A audiência estava em silêncio, atenta. Nós vivemos em um mundo que adora o barulho, Marcos continuou. Nós recompensamos as vozes mais altas. Nós promovemos os faladores mais rápidos. Nós medimos o sucesso por quem pode dominar uma sala, comandar a atenção, preencher todo o silêncio com som. Ele balançou a cabeça. Mas isso não é comunicação. Isso é atuação, e há uma diferença.
Ele olhou para o mar de rostos. Há 8 meses, eu assisti uma bilionária japonesa sozinha em um saguão de hotel enquanto uma dúzia de profissionais treinados falharam em ajudá-la. Não porque eles não falavam a língua dela. Eles tinham tradutores, eles tinham tecnologia, eles tinham todos os recursos que o dinheiro podia comprar. Ele se inclinou para a frente. Eles falharam porque eles não estavam ouvindo. Eles estavam tão ocupados atuando hospitalidade que eles esqueceram de realmente fornecê-la. Eles viram um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser compreendida. Marcos se afastou do púlpito. Eu não fiz nada de especial naquele dia. Eu não atuei. Eu não tentei impressionar ninguém. Eu apenas vi uma mulher que estava cansada de ser tratada como se não importasse. Ele olhou diretamente para a câmera mais próxima, e eu a tratei como se ela importasse. O silêncio no auditório era profundo. Minha esposa costumava dizer que a pessoa mais poderosa na sala é geralmente aquela que fala por último. Não porque eles estão se contendo, mas porque eles estão ouvindo. Eles estão absorvendo. Eles estão tentando entender antes de tentar ser entendidos. Marcos caminhou lentamente pelo palco. Eu esqueci essa lição por 4 anos. Eu me escondi do mundo porque eu estava com medo. Com medo de ser visto. Com medo de ser julgado. Com medo de que, se as pessoas realmente olhassem para mim, elas veriam um fracasso. Ele parou. Mas minha filha me lembrou de algo importante. Ela disse: pai, você não caiu. Você escolheu. Você me escolheu. Isso não é cair. Isso é escalar. Sua voz falhou. Ela estava certa. A tristeza não é fraqueza. O silêncio não é rendição. E ser invisível não é o mesmo que ser inútil. Ele se virou para a audiência. Toda pessoa nesta sala se sentiu invisível em algum momento. Toda pessoa entrou em uma reunião e se sentiu inaudita. Toda pessoa foi interrompida, dispensada, medida em uma moeda que nunca concordou em usar. Marcos retornou ao púlpito. E toda pessoa nesta sala fez a mesma coisa para outra pessoa. Nós estivemos tão ocupados atuando que esquecemos de nos conectar. Tão ocupados falando que esquecemos de ouvir. Tão ocupados provando nosso valor que ignoramos o valor de outra pessoa. Ele colocou as mãos no púlpito. Isso termina hoje. O aplauso começou lentamente. Uma pessoa, depois 10, depois 100. No momento em que Marcos terminou de falar, todo o auditório estava de pé. Ele saiu do palco para os braços de Harumi. Isso foi incrível, ela respirou. Eu quis dizer cada palavra. Eu sei. Ela se afastou e olhou para ele. Agora sobre o que eu disse antes. Marcos sorriu. O que você disse foi que você não quer mais ficar sozinha. Sim. E que você quer saber se isso poderia se tornar algo mais. Sim. Marcos pegou as mãos dela nas suas. Harumi, eu passei 4 anos aprendendo a sobreviver. Como passar por cada dia sem desmoronar. Como ser um bom pai enquanto mal me lembrava como ser uma pessoa. Ela esperou. E então eu conheci você e você não tentou me consertar. Você não tentou me salvar. Você apenas apareceu todos os dias e você me deixou ser exatamente quem eu era mesmo quando essa pessoa era uma bagunça. Os olhos de Harumi brilharam. Eu não sei como o futuro se parece, Marcos continuou. Eu não sei se nós estamos prontos para isso, mas eu sei que eu não quero descobrir sozinha. Nem eu, ela sussurrou. Então vamos descobrir juntos. Ele a beijou ali mesmo nos bastidores na cúpula internacional de hospitalidade com assistentes de palco passando e câmeras piscando ao longe. Não foi perfeito. Não foi planejado, mas foi real. E isso foi o suficiente. 3 meses depois, Marcos sentou no escritório da doutora Martinez, observando Sophie falar. Não sussurrar, não murmurar. Falar. E então Lily disse que minha pintura era a melhor da turma. Sophie disse, sua voz clara e confiante. E eu disse, obrigado, mas eu acho que a pintura dela era melhor porque ela usou mais cores. A doutora Martinez sorriu. Isso é maravilhoso, Sophie. Como você se sentiu falando assim?
Sophie pensou sobre isso. Assustador no começo, mas então parecia respirar, como se eu tivesse prendido a respiração por muito tempo e finalmente me lembrado como soltá-la. Marcos sentiu lágrimas nos olhos. Sua filha corajosa e brilhante. A doutora Martinez se virou para ele. Senhor Webb, Sofia fez um progresso notável. Eu acho que estamos prontos para reduzir nossas sessões para uma vez por mês para manutenção. Marcos acenou. O que você achar melhor, pai? Sophie olhou para ele. Você está chorando? Não. Marcos enxugou os olhos. Talvez um pouco. Sophie sorriu. Você sempre chora quando está feliz. Mamãe disse que era seu superpoder, ela disse. Ela disse que homens de verdade não têm medo de mostrar seus sentimentos. A expressão de Sophie suavizou. Eu acho que ela estava certa. Marcos abraçou sua filha. Ela veio de bom grado, envolvendo os braços ao redor dele e segurando firme. Eu estou tão orgulhoso de você, Pestinha. Ele sussurrou. Eu também estou orgulhoso de você, pai. Pelo quê? Por não desistir. Sophie se afastou e olhou para ele. Por ser invisível até que você estivesse pronto para ser visto e por me mostrar que ser quieta não é o mesmo que estar com medo. Marcos não conseguia falar. Sua garganta estava muito apertada. Mas tudo bem. Alguns momentos não precisavam de palavras. O casamento foi pequeno. Apenas 50 pessoas no quintal de Harumi. Sem mídia, sem alarde. Apenas amigos e familiares reunidos sob luzes penduradas em uma noite quente de verão. Sophie era a florista. Ela caminhou pelo corredor com perfeita compostura, espalhando pétalas de rosa de uma cesta que tinha pertencido a Emily. Marcos estava no altar improvisado usando um terno cinza simples. Suas mãos não tremiam. Seu coração não estava acelerado. Ele se sentia calmo, certo, pronto. Quando Harumi apareceu no final do corredor, a respiração deixou seu corpo. Ela usava um vestido creme, simples e elegante. Seu cabelo estava solto, fluindo sobre seus ombros. Em suas mãos, ela carregava um pequeno buquê de flores de cerejeira. E em seu pescoço pendia o medalhão, aquele que Emily tinha dado a ela 20 anos atrás. Os olhos de Marcos queimaram. Ela caminhou em direção a ele lentamente, e a cada passo ele sentiu os últimos 4 anos de tristeza e medo e solidão começarem a se levantar. Ela parou na frente dele. Oi? Ela disse suavemente. Oi, você está chorando. Eu sei. Harumi sorriu. Bom, eu estaria preocupada se você não estivesse. A cerimônia foi curta. O ministro falou sobre amor e compromisso e a coragem que é preciso para abrir seu coração depois da perda. Mas Marcos mal ouviu algo disso. Ele estava muito ocupado olhando para Harumi, para Sophie parada ao lado deles, para os rostos das pessoas que o tinham apoiado durante os anos mais sombrios de sua vida. Quando chegou a hora dos votos, Marcos falou sem anotações. Harumi, 4 anos atrás, eu pensei que minha vida tinha acabado. Eu pensei que tinha usado todo o amor que eu jamais iria conseguir. Eu pensei que as melhores partes de mim morreram com Emily. Ele pegou as mãos dela. Então você entrou em um saguão de hotel e se recusou a falar. E eu reconheci algo em seus olhos. A mesma coisa que eu via em meu próprio espelho todas as manhãs. O olhar de alguém que tinha esquecido como ser visto. As lágrimas de Harumi estavam fluindo livremente agora. Eu não salvei você naquele dia. Você me salvou. Você me lembrou que o silêncio não é rendição. Que ser invisível não é o mesmo que ser inútil. Que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é apenas aparecer e deixar alguém te ver. Ele apertou as mãos dela. Eu prometo ouvir mais do que falo, te ver mais do que julgo, ficar ao seu lado no silêncio e nunca tentar preenchê-lo com barulho. Ele sorriu, e eu prometo te fazer chá sempre que você precisar. Harumi riu através de suas lágrimas. Quando chegou a vez dela, sua voz estava firme. Marcos, eu passei 30 anos construindo uma fortaleza ao redor do meu coração. Eu disse a mim mesma que a solitude era força, que precisar de alguém era fraqueza, que a maneira mais segura de viver
era nunca deixar ninguém chegar perto o suficiente para me machucar. Ela olhou para Sophie. Então eu conheci sua filha e ela me abraçou como se eu importasse, como se eu não fosse uma bilionária ou uma CEO ou um símbolo de sucesso. Apenas uma pessoa que precisava de gentileza. Sophie também estava chorando. Harumi se virou para Marcos. E então eu conheci você. E você não tentou escalar minhas paredes ou derrubá-las. Você apenas sentou do lado de fora e esperou, paciente, presente, certo de que eu abriria a porta quando estivesse pronta. Ela tocou seu rosto. Eu nunca estive tão pronta quanto estou agora. O ministro os declarou casados. Marcos beijou sua esposa. Ao redor deles, 50 pessoas aplaudiram, mas Marcos mal os ouviu. Ele estava muito ocupado segurando a mulher que lhe tinha devolvido sua vida. A recepção durou até a meia-noite. Marcos dançou com Sophie, dançou com Harumi, até dançou com a Dora Martinez, que se mostrou surpreendentemente boa no two-step. Em um ponto, ele se viu parado sozinho perto da mesa de sobremesas, observando as pessoas que ele amava celebrar. Se importa se eu me juntar a você? Ele se virou. Daniel Chen estava ao lado dele segurando 2 taças de champanhe. Daniel Marcos aceitou uma taça. Você não deveria estar trabalhando? A senhorita Nakamura me deu a noite de folga. Daniel sorriu. Ela disse que se eu tocasse meu telefone, ela me demitiria. Parece ela. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento. Você sabe, Daniel disse eventualmente, timamente, eu trabalhei para ela por 7 anos. Eu a vi fechar negócios de bilhões de dólares sem piscar. Eu a observei encarar executivos com o dobro da idade dela sem tremer. Marcos acenou. Mas eu nunca a vi feliz. Daniel olhou para ele. Não até que ela te conhecesse. Marcos não sabia o que dizer. Eu não sei toda a sua história, Daniel continuou. Eu não sei pelo que você passou antes de tudo isso, mas eu sei disso. O que quer que você tenha feito para alcançá-la, quaisquer paredes que você tenha derrubado, qualquer paciência que você tenha mostrado, importa. Ela é diferente agora. Melhor. Marcos olhou do outro lado do quintal para Harumi, que estava rindo de algo que Sofia tinha dito. Ela também me salvou. Marcos disse baixinho. Nós nos salvamos mutuamente. Daniel levantou sua taça. Então, brindemos ao resgate mútuo. Marcos brindou com ele. Ao resgate mútuo. Mais tarde naquela noite, depois que os convidados tinham ido embora e Sofia tinha adormecido no quarto de hóspedes de Harumi, Marcos sentou-se sozinho no quintal. As luzes penduradas ainda estavam acesas. As cerejeiras balançavam suavemente na brisa da noite. Ele pegou seu telefone e abriu o rolo da câmera. Rolou de volta para uma foto de 5 anos atrás. Emily segurando Sophie em seu colo. Ambas rindo de algo que Marcos tinha dito. Ele não conseguia se lembrar qual era a piada. Não conseguia se lembrar do que eles tinham estado fazendo naquele dia. Não conseguia se lembrar de nada exceto o quão feliz ele tinha se sentido. Ei! Harumi sentou-se ao lado dele. Ela trocou seu vestido de noiva por calças de moletom e uma das camisetas velhas de Marcos. Ei! Ela viu a foto. Aquela é Emily? Sim, ela era linda. Ela era tudo. Harumi ficou quieta por um momento, então ela disse, eu não estou tentando substituí-la. Marcos olhou para ela. Eu sei. Eu só quero que você saiba que eu entendo. Ela sempre fará parte da sua história, parte da história de Sophie. E tudo bem. Eu não tenho ciúmes de um fantasma. Eu sou grata por ela. Grata, Harumi acenou. Ela te fez quem você é. Ela ensinou Sophie a ver o mundo com gentileza. Ela me deu as palavras que eu precisava para sobreviver quando eu tinha 19 anos e estava perdida. Tudo de bom em minha vida remonta a ela de alguma forma. Marcos sentiu algo se soltar em seu peito. Ela teria gostado de você, ele disse. Você acha? Eu sei. Marcos sorriu. Ela sempre disse que as pessoas mais fortes eram aquelas que sabiam ser gentis.
Ela teria visto isso em você imediatamente. Harumi encostou-se em seu ombro. Me fale sobre ela disse. Me conte tudo. Então Marcos fez. Ele falou até o sol nascer. Contou histórias que ele tinha esquecido que se lembrava. Compartilhou memórias que ele tinha trancado por medo de que elas machucassem demais. E com cada palavra, ele sentiu Emily reviver novamente, não como um fantasma a ser lamentado, mas como um legado a ser honrado. Um ano depois, Marcos estava no saguão do Grandview Imperial Hotel. Não como zelador, não como consultor, mas como palestrante principal na cerimônia de dedicação do Centro Emily Webb para a Comunicação Intercultural. Sophie estava ao lado dele segurando as tesouras que cortariam a fita. Harumi estava do outro lado dele, sua mão quente na dele. Ao redor deles, centenas de pessoas esperavam. Membros da equipe que uma vez tinham ignorado Marcos como vidro. Executivos que o tinham dispensado como nada mais do que um empurrador de esfregão. Hóspedes que tinham passado por ele 1000 vezes sem saber seu nome. Agora eles estavam aqui para honrar a memória de sua esposa. Senhoras e senhores, Richard Carrill anunciou, é minha honra dedicar este centro a Emily Webb, cujo legado de gentileza, paciência e genuína conexão humana nos inspirou a todos a sermos melhores. Ele se virou para Marcos e para seu marido. Marcos Webb, que nos mostrou que a dignidade não exige um título, que o serviço não exige um roteiro, e que às vezes a voz mais poderosa na sala é aquela disposta a permanecer em silêncio. O aplauso foi estrondoso. Sophie puxou a manga de Marcos. Pai, é hora. Marcos olhou para a fita, olhou para sua filha, olhou para sua esposa. Então ele acenou. Juntos, Sophie disse. Juntos. Eles cortaram a fita. A multidão aplaudiu. E Marcus Webb, o homem invisível que tinha aprendido a ser visto, finalmente entendeu o que Emily tinha sabido o tempo todo. Sua voz importa, mesmo quando é silenciosa. Especialmente quando é silenciosa. Porque às vezes o maior ato de coragem não é falar, é aparecer e se recusar a desaparecer. O fim. Se esta história tocou seu coração, minha alma, me avise nos comentários. Me diga de onde você está assistindo. Me diga qual momento ficou com você por mais tempo. E se você acredita que a gentileza lá ainda importa, que pessoas invisíveis merecem ser vistas, que segundas chances são reais, clique em inscrever-se. Porque histórias como esta, elas não são apenas entretenimento. Elas são lembretes. Lembretes de que não importa o quão perdido você se sinta, não importa o quão invisível você se tornou, não importa o quanto de tristeza você esteja carregando, há sempre um caminho de volta. Tudo o que você tem que fazer é dar o primeiro passo. Obrigado por assistir e lembre-se, sua voz importa.